Hoje o professor é Joseph. Deixa para cá, Joseph. Fica à vontade, Deus te abençoe. Bom dia a todos, a paz, tudo bem? Glória a Deus, é motivo de muita alegria. Nós estamos aqui hoje e quero primeiramente agradecer ao pastor a oportunidade. E posso dizer a seguinte coisa: quando eu trouxe a palavra aqui a primeira vez, eu visitava a igreja, sempre posso dizer que estava meu namorado. E hoje eu faço parte dessa família e louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por cada um de vocês e tenho um carinho muito especial por cada um. De verdade mesmo, sem nenhuma demagogia. Eu tenho esse meu jeito meio serião, às vezes o pessoal olha assim e tal. Mas por trás desse, às vezes a minha falta de expressão, eu tenho um coração assim que arde com muito carinho por vocês. E hoje nós vamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E queria que você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus 11. Você fique com ela aberta, porque nós vamos estar hoje nesse capítulo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém? Amém. Queria só fazer uma oração, se puder fechar os seus olhos nesse momento. Pai eterno e amado, nesse momento aqui diante de Ti, estamos diante da Tua igreja, do Teu povo amado, do nosso povo amado, do qual nós fazemos parte. Eu quero primeiramente Te louvar e engrandecer a Ti, porque o Senhor é bom, misericordioso e gracioso para conosco. Eu venho aqui e derramo diante de Ti em louvor, em adoração, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Criador e o sustentador das nossas vidas. E o Senhor é aquele que faz o improvável, usa as coisas que não são para confundir as que são e as improváveis. E eu Te louvo por isso me coloco nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor me guie segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, porque eu sou um vaso de barro, a excelência da glória pertence somente a Ti. Reconheço diante de Ti a minha incapacidade e eu peço que o Senhor me dê sabedoria e graça para ser um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor me dê cognição e que eu possa transmitir exatamente aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para a Tua igreja, porque quando Tu falas, a igreja é edificada, o inferno é envergonhado, o Teu nome é glorificado. E a Ti, somente a Ti, prometemos tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, eu oro. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. E hoje vamos estar estudando aqui a terceira lição, que é as 7 coisas que podemos aprender com o capítulo da fé da Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. E para isso, nós vamos estar aqui lendo, nós vamos estar no texto de Hebreus 11, do 1 ao 40. Mas eu selecionei apenas alguns textos, irmãos, porque se nós fôssemos ler os 40 versículos, demandaria muito tempo. Então eu quero dar ênfase em alguns versículos aqui, e aí eu peço que depois você esteja lendo na sua casa, porque realmente é um texto muito rico e muito precioso para a nossa meditação. Amém? Então aqui começa no versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? O versículo 6, alguém pode ler para mim, por favor? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se
por terem recebido as promessas, mas mesmo os montes, creram as nações confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra, porque disso claramente mostra que diz uma parte. Amém. Agora nós vamos para o versículo 34, aonde diz que apagaram o fogo, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Alguém pode ler capítulo 37 ao 39? Foram apedrejados, roubados, cerrados pelo rei, mortos a fio de espada, andaram perdidos, metidos de ferro pelo rei e ficaram, necessitados, afligidos e maltratados. Versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Amém? Vamos ler até aqui. E aí, como eu falei, você esteja lendo em sua casa, porque é um texto maravilhoso, Hebreus 11. E aqui, o nosso estudo está dizendo que Hebreus 11 ele é o capítulo mais eloquente da Bíblia no assunto da fé. E existem 7 lições que nós podemos extrair de Hebreus 11. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar aqui a vocês é: quem tem fé aqui? Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa igreja, e seria estranho não termos fé, né? Mas eu também quero dizer uma coisa. O que é fé? Alguém pode me dizer o que é fé? É uma certeza? Sim, certeza. Não se vê. Amém. Alguém mais pode dizer algo a respeito de fé? André. Amém. Glória a Deus. Exatamente, a fé é tudo isso. É esperança, é crer. Mas nós vamos ver aqui na lição 1 que a fé é ter confiança sobre o futuro e a certeza no invisível. Amém? Nós vemos que no versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então a fé é isso, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Então nós podemos entender a seguinte coisa, que a fé consiste na certeza de que você possui algo como se tivesse físico. Você tem a certeza que você possui algo como se ela fosse físico nas suas mãos. E é você acreditar 100% no abstrato. É você ter a certeza daquilo. Você não contempla, você não vê, você não toca, mas você tem a certeza nessa abstração, como se você tocasse realmente, como se você tivesse aquilo em mãos. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui é a respeito da fé do mundo. Aí nós entendemos que o mundo fala de fé, o mundo diz a respeito de fé, no trabalho, na escola, em qualquer meio social, como nós falamos, as pessoas geralmente falam assim: não, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que tudo isso vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Só que geralmente o mundo consiste no conceito de ter fé na fé, como eu costumo chamar. E o que é a fé na fé? É o que nós entendemos como positivismo.
As pessoas entendem que a fé, as pessoas do mundo entendem que a fé, na verdade, ela é um sentimento positivo de que as coisas vão dar certo. E a fé não é somente isso. A verdadeira fé é aquela fé que você tem a confiança em Deus. A verdadeira fé é aquela fé que você deposita em Deus a sua confiança. Você se coloca debaixo das mãos de Deus e tem a certeza que nele tudo vai bem. Há uma diferença entre como as pessoas do mundo acreditam na fé simplesmente como algo positivo e que de alguma forma como uma energia boa vai dar certo, e você crê que Deus ele é o Todo-Poderoso, que você, na medida que você entregou a sua vida para Ele, que você tem uma aliança com Ele, ainda que as circunstâncias digam que não, você continua confiando, porque você tem a certeza de quem é o Deus que você tem crido. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui para o segundo tópico, que é: a fé é o que deixa Deus orgulhoso de nós, né? E até esse tópico ele faz parte da lição, mas eu particularmente queria comentar com os irmãos que eu não me simpatizo muito com a palavra orgulhoso, né? Então até eu fiz uma anotação aqui que eu prefiro contentamento ou favorável. Então podemos dizer que nesse tópico que a fé é aquilo que faz Deus se tornar favorável a nós, ou a fé é aquilo que traz contentamento de Deus a nosso respeito. Amém? Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus nos fala: porque os antigos alcançaram bom testemunho. E aí nós vemos que no versículo 4, se você estiver olhando aí na sua Bíblia, diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo. No versículo 5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. E antes da sua transladação obteve testemunho de que agradara a Deus. E isso mexe comigo, irmãos. Isso mexe comigo, porque quando nós olhamos para Gênesis 5:24, disse: Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus o tomara para si. E sempre quando eu vislumbro esse texto, ou o texto de Hebreus 5, como nós lemos agora há pouco, eu fico encantado com isso, eu fico extasiado com isso, melhor dizendo, porque eu fico pensando: que homem foi esse, que de repente todas as coisas à volta da sua vida perderam o sentido, e ele começou a andar com Deus, buscar a Deus, e estar com Deus de tal maneira que nada mais se tornou precioso para ele, a ponto de mover o coração de Deus, como se Deus dissesse: não dá mais para ficarmos distantes, vem ficar comigo. E isso daí mexe comigo. Que fé é essa desse homem que abriu mão de todas as circunstâncias à volta dele, de todas as paixões dessa vida, a ponto de, antes mesmo da redenção em Cristo, Deus o tomar para si. Amém? Que isso seja o alvo da nossa vida, seja o alvo da nossa fé no Senhor. Até que ponto Deus ele é verdadeiro para nós, até que ponto Deus é prioridade para nós. E nós vamos estar falando muito disso nesse dia de hoje. No versículo 39 diz: todos estes obtiveram bom testemunho pela fé. Amém? Todos esses, Enoque, todos esses que nós citamos. E agora no tópico 3 nós vemos que a fé é a resposta razoável à realidade de Deus. Amém? Amém. A fé é a resposta razoável à realidade de Deus. E podemos dizer assim: a resposta em fé é o ingrediente, presta atenção nisso, a resposta em fé é o ingrediente que une nós, seres limitados, a um Deus ilimitado. Amém? Aleluia. E nós vemos no versículo 3 que diz assim a palavra do Senhor: pela fé entendemos que os mundos, pela
pela palavra de Deus foram criados. Então aqui pela fé nós entendemos. No versículo 11 diz: pela fé a própria Sara recebeu a força para conceber e deu à luz, mesmo depois do tempo previsto, porque considerou que aquele que havia prometido era fiel. E a palavra considerar, ela significa que Sara considerou bem as coisas e creu que Deus podia fazer. Amém? No versículo 19 nós vemos: Abraão raciocinou que Deus era capaz de ressuscitar até mesmo dentre os mortos. Abraão pesou os prós e os contras. Seu intelecto dizia que seria impossível, mas seu coração dizia que esse Deus que lhe deu um filho na velhice prometeu que este seria o seu herdeiro. E seu coração sabia que esse Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho ainda que ele morresse. Amém? Então nós vemos aqui que pela fé nós entendemos, pela fé nós consideramos e pela fé nós raciocinamos. Então a fé não é uma coisa, não é uma utopia, é algo que nós entendemos pela palavra de Deus, nós consideramos quando a palavra chega sobre nós e nós raciocinamos, e pela nossa racionalidade, por mais absurdo e paradoxo que eu esteja falando, pela nossa racionalidade nós passamos a crer, porque sabemos pelas experiências que Deus nos leva, que Deus é verdadeiro. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o quarto tópico, nós entramos aqui agora, diz assim: a fé é o que as histórias da Bíblia foram criadas para nos ensinar. E nós vemos que entre o versículo 4 a 32 é uma síntese das histórias de pessoas que, como nós, tiveram seus dilemas, mas venceram os seus dilemas por confiar em Deus e confiaram que Deus era maior do que os dilemas da sua vida, e nos deixaram os exemplos de que nós também podemos confiar. Amém? Então, guarde isso no seu coração. O texto de Hebreus, ele nos dá essa verdade. Nós vemos ali as coisas, quando nós meditamos no texto de Hebreus 11, nós entendemos que eram pessoas que passaram pelos mesmos dilemas que nós, pelas mesmas lutas que nós, pelas mesmas adversidades que nós, mas eles tiveram um bom testemunho da fé, porque creram contra toda e qualquer circunstância. E o que eu posso dizer para você nessa manhã? Que você está no lugar certo, crendo no Deus certo, porque o mundo crê num Deus de balde, como eu costumo falar. O que é isso? Um Deus que nada pode fazer, um Deus inútil, mas nós temos crido no Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. Amém? E é essa certeza, essa fé racional que nos traz que o mesmo Deus que foi fiel com esses homens no passado é fiel comigo e com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer, para encerrar essa palavra, Deus não decepciona ninguém. E essa é uma palavra, se você puder repetir comigo: Deus não decepciona ninguém. Amém? Essa é a maior verdade que nós temos que ter na nossa vida. Nós vivemos, talvez aqui tem crentes aí de 40, 50, 30, 20 anos, alguns mais novos, mas não importa. A nossa caminhada cristã é assim. Pessoas vêm e vão, algumas nos decepcionam mais, outras menos. Mas uma coisa é: Deus não nos decepciona. Eu estou aqui como testemunha hoje nessa escola dominical para dizer que jamais Deus decepciona aqueles que se colocam debaixo da sua proteção. Jamais houve e nem jamais haverá. Amém? Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos para o quinto tópico. A fé confia em Deus quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão bem. Amém?
No versículo 35 a 37 ocorre uma mudança marcante entre os versículos 35 e 36. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então o escritor faz uma reviravolta dramática e diz: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem a melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados e maltratados. Então nós vemos aqui que há uma mudança drástica do versículo 35 em diante. Porque primeiro fala aqui que as mulheres receberam seus mortos pela ressurreição, e depois fala de uma tremenda perseguição de pessoas que viveram, mas não desistiram de Deus. E às vezes nós confiamos em Deus e tudo parece piorar. Mesmo que tudo parece piorar, confiamos nele assim mesmo. Amém? Nós continuamos confiando no Senhor, porque sabemos em quem nós temos crido. E eu queria dizer uma coisa, uma experiência pessoal minha, que eu passei por algumas experiências na minha vida, e quem me conhece de perto sabe que eu sempre falo que o meu Deus é o Deus de Abacuque. Porque nas experiências que eu vivi na minha vida, às vezes alguns reveses, às vezes aquilo que você esperava e não veio, às vezes o não de Deus, né? 3,17 está escrito assim: porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E por que eu estou citando esse texto? E eu sempre digo que o meu Deus é o Deus de Abacuque, porque eu sempre disse para o Senhor: Senhor, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, isso diante dos dilemas da minha vida. Senhor, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, mas ainda que não fosse, eu confio tanto em Ti, tenho tanta certeza que o Senhor é o Deus verdadeiro, que independente das circunstâncias eu continuo crendo no Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 11, 38 e 39 diz: de homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho para a fé, pela fé não alcançaram a promessa. Entende o que é isso? A Bíblia fala de homens no qual o mundo não era digno, porque eram homens que viveram situações pela qual eles não viram a promessa sobre a vida deles sendo cumprida. Foram cumpridas nas suas gerações sucessivas, mas eles continuaram crendo. E eu desafio você nesse dia, nesta manhã, a pensar e refletir a respeito disso. Porque quando tudo vai bem, é maravilhoso acreditar. Mas quando vem a adversidade, quando nós temos aquele filho que está afastado e que nem sabemos o dia de amanhã, aí nós temos que crer acima dessa circunstância, podendo viver com a probabilidade de não vermos a promessa que Deus nos fez cumprida. Talvez quantas pessoas têm o testemunho de que o pai e a mãe orou por ele a vida toda, e aí o pai partiu e depois esse filho se converteu. E esse filho no púlpito pregando diz assim: tudo que eu queria na minha vida é que minha mãe e meu pai vissem aqui. E esse pai e essa mãe, eles morreram à esperança de ter os seus filhos, o seu filho salvo. Não viram a promessa cumprida, mas Deus continuou trabalhando a respeito da promessa que tinha feito a essa pessoa. E é isso que eu quero te dizer nesta manhã, que a nossa fé não pode estar atrelada às circunstâncias nossas. Amém? 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 Glória a Deus. E é exatamente isso que é o texto de agora. A minha fé não pode estar pautada naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Deus é. Amém? Deus é o Todo-Poderoso. Deus não deve nada para ninguém. Ele é fiel, mas
Deus e entender quem Ele é, a ponto de a minha fé não se pautar nisso, mas a minha fé se pautar em quem Ele é. E para a minha fé se pautar em quem Deus é, eu preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo, eu tenho que ter intimidade com a sua palavra. Porque se crermos simplesmente por crermos, talvez estaremos crendo num Deus que seja tudo, mas não seja o Deus da Bíblia. Mas para a minha fé não estar pautada naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Ele é, eu tenho que conhecer. Eu tenho que caminhar com Deus. Eu tenho que ter a experiência com Deus. Amém? Glória a Deus. E eu posso dizer aqui agora, apertando um pouquinho mais, algumas pessoas são chamadas nessa vida para sofrer. Você diz assim, José, como assim? Eu fui numa igreja, falaram lá que eu era a estrela brilhante de Deus, que eu nasci com uma vida de sucesso, que eu nasci para acontecer, que o mundo gira em torno de mim, que quando eu cresce em Deus, aí o negócio teria até fogos de artifício. E você vem me dizendo que algumas pessoas são chamadas para sofrer? Sim. Porque Deus, Ele tem um propósito para cada pessoa, e talvez uma pessoa não tenha estrutura para uma coisa, e outras tenham, outras que não têm. E Deus conhece a capacidade de cada um. Minha mãe sempre contava uma historinha de um vendedor de vasos chinês. E ela contava assim, que o vendedor de vasos chinês, ele tinha lá os vasos e a pessoa chegava assim e falava assim, me vê um vaso bom. Aí o chinês, ele vinha assim e batia assim no vaso, esse vaso é bom, pode levar. A pessoa levava. Aí a outra chegava e falava, me dá um vaso bom. Ele batia no vaso, e aí a pessoa, nossa, esse vaso é bom mesmo. E aí a pessoa levava o vaso. Aí o discípulo desse chinês falou assim, mas como assim? Nós sabemos que alguns vasos são mais frágeis que o outro, e como que você bate no vaso e a pessoa pega e leva o vaso? Às vezes o vaso não é tão forte como deveria ser. Aí o mestre chinês falou assim, porque eu sei como eu devo bater no vaso. Eu sei o quanto que o vaso tem a capacidade de receber essa batida. Amém? E é isso. Algumas pessoas talvez vão passar por circunstâncias diante de Deus que nós olharemos e falaremos assim diante desse testemunho. Eu não suportaria viver isso. Mas está tudo bem, você não tem menos fé por causa disso. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que alguns foram chamados para algo num certo nível e outros foram para outro, mas todos nós somos um corpo que nos completamos. Amém? Eu posso dizer isso a respeito de Atos 9:15 a 16, quando Paulo ele cai no caminho de Damasco e fica cego. Jesus vem até Ananias e fala assim para ele, vai lá e ore por ele, porque ele tem orado. Ele recebeu numa visão que um homem chamado Ananias ia até ele, orava por ele e ele recuperava a visão. O que Ananias fala? Senhor, mas como assim? Esse homem estava matando os nossos, esse homem isso, esse homem aquilo. Senhor, quase que Ananias fala assim, o senhor tem certeza que o senhor não está enganado? E aí Jesus, ele diz aqui, o que está no versículo 15, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes nem tudo vai ser um mar de rosa, mas a nossa fé não pode estar atrelada às circunstâncias, e assim que Deus quer. Há anos atrás, eu tive uma experiência com Deus. Eu era novo convertido, acho que eu tinha 1 ano de conversão, isso daí já faz um bom tempo. E eu estava naquele momento assim, sabe, que você é uma folha em branco, tudo que você recebe, você quer, e você quer estar na igreja, você quer participar de todas as orações, não que não seja assim agora, você me chamar, eu venho, viu, irmãozinho? Me chamarem para fazer uma vigília, eu venho. Eu amo isso. E aí, mas eu estava naquele fogo assim e tal, né? E aí eu levantava bem de manhã assim em casa, ia na área, eu morava numa casa que tinha uma areazinha. E aí eu fiquei lá como um novo convertido, Senhor, te amo, eu te adoro, a minha vida é tua, tudo meu é para ti, eu quero viver para ti, eu quero
me entregar para ti. O Espírito Santo só trouxe uma palavra assim para mim. Falou assim: filho, você morreria por mim. Eu tinha mais ou menos 22 anos na época. E aí eu parei assim, acabou todo o meu entusiasmo na hora. Porque o Espírito Santo foi contundente. Ele entendia que se tratava de um menino motivado, cheio de esperança. E aí ele foi contundente nisso. E claro que na minha verdade, naquele momento, eu não teria condição para isso. Mas aquilo me fez refletir em todo o tempo da minha vida, da minha caminhada cristã, o quanto eu tinha que estar disposto a me entregar para esse Deus, e viver para Ele. Aleluia. Eu tenho lido o livro dos Mártires, e eu não vou entrar nos detalhes, porque talvez seria algo assim muito forte, mas o livro dos Mártires, eles permeiam exatamente essa realidade. Pessoas que creram em Jesus e diante de uma perseguição, seja a perseguição romana, seja pela perseguição da Inquisição, pessoas que creram de tal maneira nesse Jesus judeu, das ruas poeirentas da Galileia, que andavam por aquelas estradas, as pessoas creram tanto nesse Deus, que esse Deus, que ali como homem morreu e ressuscitou e está vivo, que não acontecesse o que acontecesse, essas pessoas se entregavam à morte, mas não negavam a sua fé. São inúmeros relatos. O que a Inquisição fez, irmãos, foi fichinha perto do que Roma, o Império, fez. Pessoas eram colocadas em toras, como se fosse uma viga, e eram presas e eram queimadas. E eu não vou entrar em mais detalhes, porque não é essa a minha intenção de chocar ninguém, mas eu só quero dizer que houve pessoas que viveram algo assim e creram em Jesus e não negaram a fé. E nós estamos falando de 1000 anos depois da ressurreição de Jesus, uma distância de 1000 anos, e as pessoas não negaram a fé. Nós vemos também a igreja perseguida na atualidade, e a igreja perseguida na atualidade, nós vemos a seguinte coisa. Hoje nós vemos os teólogos aí discutindo se Jesus volta antes da tribulação, se Jesus volta depois da tribulação, e toda aqueles debates, aquelas coisas que eu acredito que muitos aqui já devem ter visto na internet. Mas se nós formos em Cuba, se nós formos na Venezuela, se nós formos na Rússia mesmo, se nós formos na China, se nós formos nos países do norte da África, e chegarmos falando: e aí? É pré ou é pós? Eles vão falar: não importa, porque nós já estamos vivendo a tribulação. Entende? Enquanto nós estamos aqui num país que ainda temos liberdade, e hoje podemos estar aqui nessa classe, nessa sala, tem pessoas que agora estão morrendo. Uma vez eu nunca esqueci de um relato que diz que na China, se eu sou cristão e eu chego lá, estou num hotel e eu posso ligar a televisão e assistir um programa evangélico, eu ouvir a palavra de Deus pela televisão. Mas se um chinês do lado, ele entrar na minha casa e assistir comigo, ele for pego fazendo isso, ele vai preso. Então essa é a realidade. Nós vemos recentemente que na Síria, mais de 1000 mortos alauítas, entre eles muitos cristãos. Não sei se vocês viram isso quando teve aquele levante, mudou o governo ali da Síria. Muitos alauítas foram mortos pelo novo regime que tinha sido. E dentro desses alauítas, a mídia não fala, mas tinham muitos cristãos sírios. E eu me choquei pelo Portas Abertas, o relato, se não me falha a memória, é o Portas Abertas, o relato de uma moça síria, e que ela fala que o esposo dela foi morto e ela ficou sozinha com os filhos dela. E essa mulher, ela dizia assim: meu esposo morreu, e não importa, eu oro para que Deus perdoe esses homens que os mataram, porque eles não sabem, eles não entendem as coisas. E se eu também for pega e for morta, eu estou disposta a morrer, mas não negar a fé do meu Senhor. Pessoas que estão em circunstâncias que creem absolutamente naquilo que Deus é e creem no Senhor. Amém?
nós podemos dizer aqui também que temos que ter muita convicção de quem Jesus realmente é, para não negarmos a fé. Glória a Deus. E aqui no tópico 6, já vou estar quase encerrando, diz assim: a fé encontra sua maior realização na cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Em Hebreus 13, 14, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? E também aqui na lição está nos dizendo assim, no versículo 39 ao 40, dizem que esses heróis do Antigo Testamento foram louvados por sua fé, mas nenhum deles ainda alcançou o objetivo final da sua fé. O objetivo final da nossa fé é a segunda vinda de Cristo, o estado eterno, novos céus e nova terra, descrito dos 2 últimos capítulos da Bíblia. Somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, buscando uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Então essa lição ela nos mostra que a fé encontra a maior realização na cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Então a nossa fé não está nas coisas dessa vida. Hoje, infelizmente, graças a Deus, aqui nós temos comido de uma fonte saudável, um evangelho saudável, mas tem muitos ministérios que eu digo com tristeza no coração, que as pessoas, tudo para elas é um materialismo exacerbado, aonde infelizmente algumas pessoas se dizem servos de Deus, e eles têm preparado na igreja para viver apenas as coisas dessa vida. E a nossa fé, claro que nós temos que buscar as coisas do nosso trabalho, as nossas conquistas, os nossos sonhos, mas isso não pode ser um âmago da nossa busca, não pode ser o clímax da nossa busca. Os nossos olhos ainda têm que estar voltados para que a nossa cidade, ela é uma promessa futura. Nós somos peregrinos aqui, não podemos tirar o foco disso. Amém? E aqui, finalizando o último tópico, a fé concentra o coração em Jesus. Hebreus 12, de 1 a 2 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nas adversidades e nas lutas e nas circunstâncias, e até mesmo na hora que duvidamos, que precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Para concluir, eu digo que a fé não se trata apenas de confiar em Deus, como já disse bastante aqui, em relação às bênçãos, mas confiar nele na adversidade. E também é confiar em Deus independente das circunstâncias, mesmo que venhamos a morrer, como eu disse, dos heróis da fé, sem ver cumprido suas promessas em nossa vida. Continuamos confiando. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa é a lição que nós tínhamos para hoje. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Pastor, todo mundo entendeu, gabaritou, pode pôr prova para todo mundo. Amém, irmãos. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor seja louvado e que essa mensagem, essa palavra venha acrescentar nos nossos corações e cresçamos na fé, na certeza de que Deus ele é fiel. Amém? E a melhor coisa da nossa vida é pertencer